Bolsonaro acaba de quebrar o silêncio sobre tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Ele citou os ministros do STF, principalmente esses absurdos que os ministros estão fazendo com ele, o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou sobre Adélio Bispo e aquela facada lá em Juiz de Fora e ainda deu nomes importantíssimos envolvidos com o governo Lula, que vai deixar vocês chocados. E mais, Bolsonaro ainda falou sobre as eleições de 2022. Gente, este vídeo de Bolsonaro promete isso. Bastar de vez tudo isso que eles estão falando, gente, olhem este vídeo curtinho, mas perfeito de Rogério Marinho sobre essa suposta trama golpista, esse golpe de Estado do 8 de janeiro. E agora, diante desta informação, o que será que vai fazer os ministros do STF? O golpe não era mais 8 de janeiro. O golpe agora é 15 de dezembro. Ora, e as pessoas que foram condenadas? E aqueles que foram condenados a 14, a 12, a 17 anos por pintar de batom uma estátua? É importante que venham a público explicar essa nova abordagem. Nós precisamos dizer aos órfãos de pais vivos que os seus parentes próximos, alguns exilados, mortos civilmente porque não podem se expressar, precisamos dizer a essas pessoas que houve um equívoco, que houve um erro e que 8 de janeiro não era o golpe, era 15 de dezembro. E a partir... Boa noite, presidente. De todos os casos desses inquéritos aí, dessa investigação e desses indiciamentos dos golpistas, entre aspas, o que mais chama atenção, e a gente fala muito aqui na Oeste, talvez seja do seu ex-assessor, Felipe Martins. Como disse a Ana Paula Henke, é uma mistura de Houdini com Nostradamus. Entrou sem ninguém saber nos Estados Unidos e sabia que ia acontecer em 2023 coisas que, por isso, ele tentaria fugir, simular a fuga, sei lá o quê. Queria a sua opinião sobre isso, lembrando que ele não pôde ser ouvido na comissão da Câmara por decisão do STF. Primeiro, vamos nos informar. Tem uma passagem bíblica que diz, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu fico feliz de cada vez mais pessoas se interessando pelo bom jornalismo. Graças a Deus, existem pessoas como vocês aí. Existe lá nos Estados Unidos o Constantino, o garoto lá, o Figueiredo, o Alan, entre tantos outros. Temos lá a juíza, eu tenho certeza que não consegue estar lá, que está no Brasil, mas também dá a sua participação. E eu acredito no Brasil. Essa minha andança pelo Brasil, enquanto presidente também, eu mostrei o que é o Brasil, né? A nossa riqueza minerais, biodiversidade, etc., nosso potencial. Nós acordamos para isso, podemos sim ser uma grande nação. Mas não pode ter um cara como esse pilotando aí o nosso Brasil, porque não tem como dar certo. Presidente, parabéns pelos 17 anos de casado. Obrigada pela entrevista. Em nome de Augusto Nunes e de toda a equipe de Oeste Sem Filtro, a gente agradece o seu tempo para conversar conosco. Vou deixá-lo terminar o seu cafezinho e até uma próxima oportunidade. Presidente, queria aproveitar esse assunto. O único golpista até agora que eu vi que tentou matar um inimigo político foi o Adélio Bispo dos Santos, né? Naquela época, o senhor falou que ninguém faria aquilo sozinho, né? Havia alguma coisa por trás, havia um movimento ou um grupo. Recentemente, houve esses casos do suicídio na Praça dos Três Poderes e ministros do Supremo e gente do governo, todos eles disseram que aquilo não podia ter acontecido sem ajuda. Eu pergunto, a Polícia Federal arquivou o inquérito sobre o atentado que o senhor sofreu ou continua sendo investigado alguma coisa? Augusto, me permite, é questão de opinião, eu e você, né? Eu não bato o martelo que aquele cara do fogo de artifício se matou. Ele pode ter sido executado, ser neutralizado com um tiro. Ninguém cai no chão com algo pegando fogo pela tua cara e fica ali 8 segundos até explodir. O cara se afasta do fogo, é instintivo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Bem, o episódio comigo aconteceu, né, na tarde, meia dúzia de setembro de 2018. Primeiro, eu tinha à minha disposição mais de 30 policiais federais. Tá? Não é que eu convoquei nem pedi, não. Quando começa o
o tempo lá que você está realmente envolvido nas eleições, de acordo com a sua chance de vitória, você tem mais policiais ao teu lado. Eu agradeço a esses policiais que, após a facada, tinham feito uma rota de fuga minha, né, de evacuação até o hospital. Se esses policiais federais não tivessem feito isso, eu teria morrido por sangramento ali. Daí eu procurei a minha... quase sempre eu usava, né, um colete, não achei. Daí eu costumo falar uma palavra, né, que eu não vou pronunciar aqui, vamos embora. E fui embora. E quando chegou ali na Praça Ralph, um pouco mais abaixo, uns prédios ali, aconteceu ali a facada do Adélio. Você vê, momentos antes, quando eu estava lá em cima, questão de 30 minutos antes, eu estava perto da Pajero, tá? E meu filho, o Carlos, estava do meu lado. Você tem imagens, o Adélio chega perto do meu filho, daí sem querer, ele entra no carro e não acontece. Bem, houve a facada. Antes disso, no dia 5 de junho, o meu filho, o Carlos, foi num clube de tiro em São José, Santa Catarina, para praticar o tiro lá. Por coincidência, quem estava lá? O Adélio Bispo. Só que meu filho faltou nesse dia, acabou não indo, por um motivo qualquer, não sei. Mas estava lá, está registrado. Quem deu essa informação privilegiada para o Adélio? Alguém deu essa informação privilegiada para ele. Ele é um lobo solitário. Outra, ninguém duvida, né, que ele era um desempregado. Não tinha ganhos. Era uma pessoa sem muita cultura. Tá? Bem, mas no mesmo dia, meia dúzia de setembro, alguém aí usou o nome dele para entrar na Câmara. Ué, a Polícia Federal não pegou os registros da entrada, filmagens, nada. Ele era filiado ao PSOL. Por que que... Olha só, olha o ódio, né? Se fosse do PL, não tinha problema. É do PSOL. O que aconteceu? Bem, no dia seguinte, peço que confirme aqui se o dia 6 de setembro foi numa sexta-feira, por acaso, ou na quinta. Bem, era um feriadão. Geralmente, Augusto, num feriadão, a não ser que você tenha o seu programa de rádio aí, o médico, não sei o quê, que não tem feriado, né? Esse feriadão, você se programa. Você, advogado, por exemplo, você não trabalha no feriadão, a não ser em casa. Mas geralmente você usa para sair com a família. 4 advogados apareceram em Juiz de Fora no dia 7 de setembro. Um com avião particular. Bem, daí começa a briga, né? Para a gente quebrar o sigilo do telefone do Adélio, não é do advogado, não. A justiça não deixou a gente quebrar o sigilo do Adélio. Tá? Agora, quebraram o sigilo do meu advogado. Um dos advogados meu, né? O Frederico Vassef. Quebraram o sigilo do advogado. Fizeram uma busca e apreensão em cima do advogado. Sem alguém da ordem acompanhando. Pelo que eu sei, quem é advogado aí, recebe a busca e apreensão no escritório dele, tem que ter alguém da ordem acompanhando. Sem ninguém acompanhando. Por volta de meia-noite. Bem, o delegado, me fugiu o nome dele aqui, Moraes, por coincidência, né? Encarregado do inquérito na Polícia Federal, delegado da PF, ele investigou, chegou à conclusão que era um lobo solitário, apesar de todos os indícios. Tá? Ele está pagando uma pensão lá sem dinheiro, mas pagando uma pensão em Juiz de Fora, etc. Bem, esses advogados, então, um chegou do avião particular lá e não fizeram nada com os advogados. Nada. Fizeram busca e apreensão em cima do meu. No outro fato na frente. Pegaram o telefone dele, esmiuçaram o telefone dele. Ele teve que recorrer à ordem, eu não sei mais quem, porque ali tinha segredos, logicamente, de clientes dele. E o advogado tem esse direito de trabalhar dessa maneira. E o delegado encarregado, que chegou à conclusão que era um lobo solitário, esse delegado, quando o Lula assumiu, pegou a diretoria mais importante da PF, a diretoria de inteligência da PF. Ele foi ser diretor de inteligência. E a própria mídia diz que essa diretoria está basicamente voltada para perseguir Jair Bolsonaro. Você responde por tudo. Por assassinato de tilápia no lago, desaparecimento de R$ 2.900 em moedinha, acusando a primeira-dama, desaparecimento de 180 imóveis, depois aparece. As moedinhas apareceram também, que havia sido doada pela primeira-dama, a Missão de Caridade de Brasília. A questão da baleia é uma coisa ridícula, ridícula. O MP mandou arquivar, daí o Ministério da Marinha Civil mandou recorrer. Daí com a mão de uma outra
outra senhora lá que tocou para frente o processo. E daí fazem o trabalho da pesca probatória em cima de todo mundo ao nosso lado. O CID era investigado desde 21, no inquérito das fake news. Desde 21, porque eu estava discutindo a questão de Covid, e eu mostrei uma revista, né, falando sobre Covid, falando de outros tipos de doenças. Pronto, o Alexandre de Moraes encarou como fake news, mas peraí, se é fake news não é meu, é da revista. Aí foi para cima. Agora o delegado aí, que estava na diretoria de inteligência, está sendo premiado com umas férias em Londres, pago em dólares. Tá? Então é isso daí que acontece. Tá? E essas pessoas, como o próprio Fábio Chor, que agora tem 2 deputados, o Van Hatten e o cabo Gilberto, e talvez o Eduardo também, porque usou a tribuna da Câmara para criticá-lo, né? Esse delegado que é um dos grandes responsáveis, porque acontece, que a gente aprende, né? Não é só no meio militar, não, no meio civil também, ordem absurda não se cumpre. E esses caras cumpriam qualquer ordem. E tanto é verdade que o juiz auxiliar lá do Supremo Tribunal Federal, do senhor Alexandre de Moraes, vazou áudios dele, né? Conversando com o carregado do grupo de combate à desinformação, falando, entre outras coisas, olha, o chefe, né, o ministro, quer que imponha isso no relatório. Se não botar, ele vai acabar vindo aqui. Olha, o ministro, que é o Alexandre, está sem ter o que fazer, então ele fica vendo o processo. Olha só, o cara, hein? A vida dele é o tempo todo obcecado, vou pegar o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, tá? Ele quer que você mude isso no relatório. Por isso, Augusto, que esses inquéritos são secretos, né? O termo é outro, né? São confidenciais, mas são secretos. Porque você pode mudar uma página do mês passado, do mês retrasado e de 5 anos atrás, para formar a historinha que você bem entender. Alguém da história, eu acho que iam dar um golpe no Brasil, sigam o devido processo legal. E a gente viu aí no Vaza Toga os áudios do juiz instrutor lá, do senhor Alexandre de Moraes, conversando com o Tagliaferro. Uma das passagens, inclusive, desse áudio, o juiz fala, rindo, né? Ele quer o Eduardo Bolsonaro, ou seja, ele quer prender o Eduardo Bolsonaro. Isso a gente lembra um pouco da história, lá dos sovietes, né? Quando iam buscar um cara e não achavam, levava o filho embora, levava a esposa, levava o pai embora. É o que queremos, ele quer o Eduardo, quer o que? Quer prender. Ou se eu fosse usar o linguajar deles para conosco, que eles acusam os forças especiais de organização criminosa. Né? Se um desses FE tivesse um áudio lá, ele quer fulano de tal, o que a OCRIM, que é parte da PF, não é a PF como um todo, parte da PF, ia falar. Quer matar o cara. Agora, já deu o que tinha que dar. Você pode ver, voltando um pouquinho atrás, quando eu falei, eu tivesse poder de um inquérito investigar. Eu ia investigar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o que é isso? O que é isso? É um gesto de amor? Imagine se eu faço um gesto desse num momento qualquer, ou um assessor meu estaria sendo processado. Quem sabe hoje em dia é preso. Que 2 pesos, 2 medidas são essas, meu Deus do céu? Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? É o senhor Alexandre de Moraes. A anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, 0 jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica. Não pode alguém acaba perdendo a vida depois de lançar alguns fogos de artifício lá, tá? Dizer que isso aí é o ódio do gabinete do ódio. Até aproveito aqui, gabinete do ódio, me apresenta uma matéria que seria desse tal gabinete do ódio. Uma matéria. Do lado de lá nós temos aquelas milícias digitais que ajudaram a eleição do Lula. Você viu agora até a Jojo Todinho falando agora que teria sido oferecido para ela R$1,5 milhão para falar bem sobre o Lula por ocasião das eleições. Eu lembro, pátria, família, liberdade, as cores do Brasil, Bíblia embaixo do braço, tendo orgulho de cantar nacional, com lágrimas nos olhos, vendo nossa bandeira sendo hasteada.
O ódio é nosso ou é do lado de lá? Eu apelo aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Apelo, por favor, repensem. Vamos partir para uma anistia, vai ser pacificado. Eu não sou responsável, como o senhor ministro Alexandre diz, né, pela vida que ele não tem. Que a vida dele é Supremo, casa e quando é na festa, um evento na casa de um amigo. Não tem vida social mais. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós não vamos falar que tem que fechar o Supremo. Não é isso. Mas a atitude de alguns prejudica o Brasil. Enquanto está aí a inflação, está o dólar R$6. Como disse, entre tudo quanto é lugar por aí. Estaria o preço dos alimentos explodindo pelo Brasil. Os R$600 de Bolsa Família dá para comprar comida para uma semana, para uma família de 4 pessoas. Está discutindo esse assunto. Comigo, nós botamos a inflação lá embaixo. O Paulo Guedes, naquela política nossa de zerar impostos, como, por exemplo, os impostos federais dos combustíveis, tivemos 3 meses em 2022 de inflação negativa. Deflação. E essa inflação alta estava no mundo todo. Nós somos um dos 3 países que melhor se saiu por ocasião da Covid. O Brasil estava voando. O povo está mais feliz. Olha como é que está o Brasil agora. Acabou a picanha, não existe mais. Agora, quando vai entrar a reforma tributária, começa a entrar a conta-gotas, né, para o dia a dia da população, produtos que têm açúcares, refrigerante, certos doces, vai o preço lá para cima. Ou seja, não estamos conseguindo comer mais. Falta um arroz de um preço razoável. Comigo chegou a R$25, o pessoal reclamava, está 40 agora. Quando nós tivemos Brumadinho, atendemos o povo. Quando tivemos a Covid, atendemos a população com auxílio emergencial. Esse governo não conseguiu atender os gaúchos naquela tragédia da enchente. Não atendeu ninguém. E você pega a população do Rio Grande do Sul, aproximadamente 10 milhões de pessoas, é 5% aproximadamente da população do Brasil. É gastar 5% que nós gastamos no Brasil, gastar com o Rio Grande do Sul. Tivemos trabalho lá, voluntário, de deputados federais, como o Zucco, o Sanderson, entre o Cherini, entre tantos e tantos outros. A população ajudando. Ainda tentaram, a própria Janja falando, que enfrentamos a desinformação no Rio Grande do Sul. Não! Se não fossem os voluntários, parlamentares civis, Luciano Hang, botando o avião dele à disposição, o helicóptero dele, tantas e tantas pessoas, a tragédia ia ser muito maior no Rio Grande do Sul. Por que esse governo não atende essas pessoas? Se você tirar fora a questão de golpe deles, o que o Lula teve a apresentar? Nada. Então ele fica naquele discursinho, olha, eu garanti a tua democracia. Como, Lula? Tentando censurar as mídias sociais? Que democracia, que liberdade é essa? Qualquer um de nós aqui, sem mídia social, estaria condenado. Eu estaria preso há muito tempo, sem mídia social. Olha, querem matar 3, querem sequestrar e envenenar. Meu Deus do céu, sequestrar e envenenar. Um general da reserva, 4 oficiais e um agente da PF vão dar um golpe no Brasil. O Lula nos salvou disso aí. E divulgaram isso no meio do G20. O Xi Jinping ficou na dele. Tem uns 40 acordos, né? Eu pedi para o parlamentar da Paraíba, lá do nosso partido, entrar com requerimento de informações para termos acesso a esses acordos para saber o que ele entregou. Há poucos meses ele entregou aí urânio também, por coincidência, para o Macron, que teve um país da África subsaariana que houve um golpe, lá sim, um golpe de Estado, né? E o cara que assumiu falou, não tem mais urânio para a França. E a França tinha 70% do urânio e ia de lá. Ele veio para o Brasil aqui, pegou lá o índio Raoni, tá? O Macron deu uma comenda, um colar para ele, né? Me lembrei, o 1.500. Deu um colar para ele, só faltou dar um espelho. E entregaram urânio lá para a França. Talvez, eu não tenho certeza, talvez seja urânio lá de Santa Quitéria, no Ceará. O NJ afasta juiz federal citado em relatório sobre trama golpista por atuação contra as urnas. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell,
determinou na noite da quarta-feira o afastamento cautelar de um juiz federal citado no relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista de 2022, que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 36 pessoas. De acordo com a PF, a investigação mostra que o magistrado Sandro Nunes Vieira, lotado no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atuou de forma ilegal e clandestina, a assessorar o PL Partido Liberal na representação eleitoral contra as urnas eletrônicas. A decisão do CNJ ocorre após o órgão receber o ofício do STF informando sobre a conduta do magistrado. De acordo com a assessoria do Conselho, o caso tramita sob sigilo. O relatório sobre a trama golpista apontou que dados recuperados do aparelho celular de Mauro Cides, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, revelaram diálogos que indicaram a participação do juiz no caso. Gente, essa trama golpista já tá ficando feio. É uma história de caronchinha. Aonde eles tiraram isso? Será que eles estão acreditando que o povo brasileiro acredita nisso? Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês que é de direita e apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal. Eu te convido a se inscrever neste canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo. Faça como a Claudete de Caçapava. Se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado a todos vocês. Não esquece de deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para mim te conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté. Até nosso próximo react.